pro senhor aí ter esse conhecimento no geral sobre isso. A gente, se eu dar aula, né, eu falo assim, eu por gostar um pouco de direito, nós sempre temos aquela visão do direito ali, que é aquela visão de um júri ali, de uma sentença, algo ali, mas o direito não é base só aquilo lá, né? Igual eu tava falando pro senhor, tem algo que fala muito no direito que é todo mundo é inocente até que prove ao contrário, mas houve algumas mudanças também, tem muito embasamento em cima disso, né, doutor? Sim, isso é muito interessante. Isso serve até para quem está acompanhando nós aí na live aí, compartilha aí a live, né? Sim. Expande aí a live. Tenho certeza que alguns dos meus alunos talvez não vão conseguir assistir agora, mas depois, vocês estão convidados a assistirem aí, curtir e compartilhar, viu? Aí, vai ficar no canal, né? Aqui que vai ficar salvo aí para todo mundo assistir depois. Nós temos, às vezes, o pensamento de se comparar, né, que a gente estava conversando, né? Mas nos Estados Unidos é dessa forma, né? Seria legal se a gente fizesse como eles fazem lá, né? Por que a gente não faz aqui no Brasil, né? Na Inglaterra, então, funciona e tal. Mas a gente tem, assim, dois mundos, é como se fosse a Marvel e a DC, né? Dois mundos completamente diferentes, né? Tudo trata de super-herói, essas coisas e tal, mas são coisas bem distintas. Porque eles vêm de uma cultura que nós chamamos da common law, né? Baseado em costumes, direito inglês. Então, o primordial deles não são as leis. Tem leis, para você ter uma ideia, a Constituição Federal deles tem lá basicamente 15 artigos, o restante é algumas emendas constitucionais. A nossa tem 250. É muito artigo. A nossa trata de saúde, trata de direito previdenciário, trata de direitos indígenas, direitos fundamentais, um bocado de coisa, né? Enquanto a deles tratam apenas de algumas questões principais, fundamentais. E aí, às vezes, nós olhamos para aquilo lá e pensamos, né, legal, né, ter um entendimento assim. Só que é como se diz até aquela música, né, cada um no seu quadrado. Então, aqui no nosso quadrado aqui, Brasil, nós derivamos da cultura que nós chamamos de civil law, baseado na lei. Então, muitas vezes eu posso até falar assim, eu só vou participar do podcast aqui se vocês deixarem eu ir vestido camiseta do São Paulo, do Cuiabá Futebol Clube. Não, aqui não entra não. Em particular, ele pode até falar isso, né? Sim. Mas quando você fala isso, a gente ouve essas coisas, você não pode, principalmente eu não, a primeira coisa que vem na cabeça, não está escrito isso aí. Que é o embasamento. O embasamento, o fundamento. Não está escrito isso aí. Quem que falou, né? A gente levanta essas questões. Então, nós temos essa cultura de se basear na lei. Então, por isso que nós temos muitas leis que tratam de muitas coisas, só que o cotidiano nosso é muito dinâmico, né? Os fatos são muito dinâmicos no dia a dia. Então, o direito ali ele não consegue acompanhar a sociedade. Então, a gente tenta traçar algumas normas com alguns princípios gerais para tentar resolver aquela situação. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora num momento, né, da internet. Olha quanto é maravilhoso a internet, né? Eu quero pesquisar aqui, vamos pesquisar a próxima viagem que estou programando fazer mochilão na América Central. Então, daqui no meu celular eu vejo vários vídeos, acesso e tal. É uma maravilha para o bem, mas também tem a versão do mal, né? Sim. Então, as pessoas têm usado a internet para praticar crimes, para instigar crimes, o mundo digital. E o direito não está, muitas vezes, preparado para isso. Nós temos uma lei agora da LGPD, que foi implantada, está sendo implantado no Brasil, mas na Europa eles já passaram por isso. Lá já havia essas situações. E não é simplesmente copiar e colar que vai dar certo, né? Seria bom se a gente só copiar e colar a lei, vai ser assim, vamos aplicar aqui, porque nós temos um país muito grande, né? Um país aí continental com várias culturas, né? Vários costumes. Então tudo isso tem que ser muito bem observado. E cada região, né, vai ter a sua peculiaridade. Então eu não posso criar uma lei para engessar uma coisa que talvez não vai dar certo lá no Amazonas. Porque lá tem uma outra característica, uma outra situação. Então, muitas vezes nós nos deparamos com essas dificuldades jurídicas. O direito se depara com essa dificuldade e tenta resolver, né? Tenta harmonizar a sociedade. Então, a beleza do direito está nisso aí.
Eu falo para os alunos que a beleza do direito é você estudar essas teorias, você, né, se aprofundar em cada situação dessa, não somente do país, como de outros países, né? Porque muitas vezes nós olhamos para os Estados Unidos, está dando certo. Beleza, será que eu importar aqui de lá para cá vai dar certo? Principalmente quando se trata de direito penal, área criminalista. Né? A gente olha para lá e tal, será que vai dar certo? Uma pena de morte, prisão perpétua, vamos fazer isso aqui. Né? Aí você se depara com uma situação, vamos citar esse exemplo, né? As cadeias superlotadas. Pega as cadeias superlotadas e fala bem assim, bom, então vamos agora colocar a prisão perpétua. Quem cometeu determinado crime, prisão perpétua. Pô, mas a gente não tá tendo capacidade de cuidar dos presos. Ah, mas o preso tem que ficar lá jogado, lá, daquele jeito. Pois é, se você concordar com isso, você também está sujeito a isso. Por quê? Porque pode ser que um dia, numa infelicidade da vida, você tenha que praticar uma legítima defesa, porque o sujeito, né, estava lá a ponto de te matar alguém de sua família, invadiu tua casa, e até que se prove, né, o contrário, de repente você vai ficar lá preso, é condenado injustamente. Uma prisão provisória? Como que prisão preventiva. Não. Depois se enganchou, né? De repente é condenado injustamente, porque a gente sabe que há erros, né, judiciário. Há erros, isso é infelizmente suscetível a isso. E aí você falou, né? Falou, não, tem que ficar lá jogado. Você vai querer ficar lá jogado lá, né? Sem nada, pra comer e tal. Quando a gente é diferente. Então a gente tem que. Aí não pode, aí tem que mandar pra cá. Então a gente tem que ter esse olhar. É claro que. É claro que quando a gente olha assim para essas situações. Por exemplo, essas barbaridades que aconteceu aqui lá em Sinop, né, lá em Santa Catarina com as crianças, a gente fica chocado. E é claro que a gente quer que a justiça seja feita. Mas tudo tem que ser muito bem organizado, o direito tem que organizar isso aí. Aí entra nas políticas, né, estatais, que é uma política muitas vezes de governo, né, envolvendo isso. Eu tinha um professor que ele usava uma frase que eu também concordo com ele, que eu também uso, que ele falava bem assim: para que construir cadeia? Cadeia não dá voto, né? Então, o que vai construir cadeia? Então, a gente tem essa questão da superlotação. Então, se eu olhar lá para os Estados Unidos e eu querer simplesmente fazer aqui o que acontece lá, não vai dar certo. Né? Por que eu não olho para a Colômbia? A Colômbia tem um sistema muito parecido, tem uns problemas muito parecidos com o Brasil. Ah, mas para lá daquilo não serve. Dá para eu analisar lá também o que acontece lá, eu colocar aqui e debater isso aqui. Porque a gente tem um país muito grande, né? Tanto territorial quanto também populoso, sim, né?